Bom dia, eu sou Irma Galhardo, estou aqui para uma oficina de poesia infantil. Essa oficina é patrocinada com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, PROMIC, da Fundação Cultural de Palmas, e faz parte do projeto Circuito Popular de Oficinas. Então, a gente começa a oficina. Hoje eu vou começar diferente. Hoje eu vou começar falando uns versos, para a gente começar um domingo, assim, bem bonito. Então, eu vou começar falando os versos do Nego d'Água. Conta a lenda do lugar que quem sai para pescar em noite de lua cheia pode ver o peixe grande, virar gente e salvar homem no piscar de uma candeia. É o pirarucu encantado que mora no fundo do rio, lá para as bandas do funil. Ninguém sabe, ninguém viu, mas o certo é que ele existe e deixa o mundo menos triste, com mais vida e esperança. Pois, como o caso é contado, o pirarucu encantado não deixa morrer afogado nenhum jovem nem criança. Aos primeiros raios de luar, ele sai para nadar e aos poucos se transforma. Passa a ser um belo homem, até que os raios de luar somem e ele assume a velha forma. Mas quando está encantado, tem um charme exagerado, bem garboso e jovial, vai dançar no arraial. É de valsa seresteiro, sem nome bem brejeiro, atrai as mais belas moças. Depois, some por completo. Nunca mais, até ter neto. Então volta a aparecer, para de novo acontecer um romance encantador de um peixe e um novo amor. E viva quem preservou! Então, vocês estão vendo aí que eu coloquei no automático e o meu automático errou. Eu falei que ia declamar os versos do Nego d'Água e quando eu vi, eu estava falando Pirarucu Encantado, né? São coisas que acontecem no amanhã de domingo. Então, a gente começa essa poesia, essa oficina de poesia, com muita alegria, para rimar mesmo, e a gente fala inicialmente da Cecília Meirelles, que é a nossa poetisa brasileira que mais se dedicou a escrever para essa faixa etária da infância. A Cecília Meirelles, ela tem um livro, Isso ou Aquilo, que todo professor de educação infantil deve conhecer, porque é bem utilizado. Esse livro ele tem poemas maravilhosos, encantadores, que realmente conseguiram prender as crianças. Eu estou aqui com um livro dela que não é um livro poema, é um poema só, mas que se transformou num livro de tão lindo, de tão gracioso que o poema é. É o Menino Azul, que vocês devem conhecer também. Eu vou ler, tá? Esse livro, gente, ele faz parte da coleção Itaú Leia para uma Criança, assim como todos esses outros de poesia infantil que eu tenho aqui e que eu vou mostrar para vocês. Você que é professor, por favor, estimule o seu aluno a entrar no site do Itaú Cultural e fazer o cadastro para receber em casa. Para receber em casa esses livros que são maravilhosos, são de qualidade, é o que há de melhor na nossa literatura. O Itaú está reeditando e mandando para casa do brasileiro que for lá e se inscrever e tiver interesse em ler para uma criança. Então, é um projeto belíssimo que já existe há alguns anos. Todos os anos você tem que renovar o seu cadastro, porque o cadastro só vale para aquela campanha daquele ano. E cada vez que você se cadastrar, você recebe em sua casa 2 ou 3 exemplares, dependendo dos livros escolhidos aquele ano. Então, é muito interessante, porque são livros maravilhosos.
Como eu disse, esse aqui da Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, O Menino Azul. Olha que livro lindo. A gente ganhou de graça. Alguma dor da nossa casa, a gente não pagou nem despesa do correio. O seu aluno pode ganhar também. E talvez essa seja uma porta para ele se abrir para o hábito da leitura, para ele assumir de vez o hábito da leitura, se tornar um pequeno leitor. Já pensou que coisa maravilhosa? Então, O Menino Azul, da Cecília Meirelles, ilustrações Elma, da editora Global. A ilustração é maravilhosa, de uma delicadeza, olha. Não sei se vocês estão vendo, mas é muito lindo. Ó, é muito delicadinho. É poesia em forma de desenho, inicialmente, depois que começa o poema escrito mesmo. Né? O menino que é um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino que é um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores e de tudo que aparecer. O menino que é um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tenha. Quem souber. Estação ainda. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. É um livro lindo, né, gente? Então, escrevam os alunos de vocês, cadastrem vocês também e recebam o livro desse livro. A Cecília Meirelles é essa pessoa que como um divisor de águas para a poesia infantil brasileira, porque antes dela nós tínhamos Olavo Bilac, com aquela poesia infantil direcionada para a educação, para os valores morais, para enaltecer a pátria. Tem um poema que eu aprendi ainda na minha infância, que eu falava do Olavo Bilac, que eu vou mostrar para vocês como é que o poema dele tinha sempre um recado para passar. Não era como o da Cecília não tem esse compromisso. Da Cecília, o único compromisso é com o lirismo, com a alegria, com a sonoridade, com o encantamento. O Olavo Bilac, né, nosso parnasiano lá, que escreveu bastante versos que os professores aproveitaram para colocar ali na sala de aula, para comemorar as datas cívicas. Então, tem um aí que eu vou falar que é do trabalho, enaltecendo o trabalho. Tal como a chuva caída fecunda a terra no estio, para fecundar a vida o trabalho se criou. Feliz quem pode orgulhoso dizer: nunca fui preguiçoso. E se hoje sou venturoso, devo ao trabalho o que sou. Então, era assim as poesias antes da Cecília Meirelles. Né? Dia da Pátria, eu me lembro de uma outra, que eu falei muitas vezes, 7 de setembro, todos os anos, A Esquecida. Silêncio, psiu, escute. Quem vai recitar sou eu. É poesia bonita, a professora quem deu. Eu estudei o dia inteiro, mas agora não me lembro. Sei que fala no Brasil, fala em 7 de setembro. Se eu pudesse começar, não amei, não me lembro. Vou-me embora, mas eu grito. Viva 7 de setembro! Né? Então,
poema eu falei várias vezes, declamei várias vezes quando criancinha, 5, 6 anos, né? E eram assim os poemas que nós, da minha geração, declamávamos. Então chegou Cecília Meirelles maravilhosa, desconstruiu tudo isso, e falou: não, poesia é encantamento, poesia é assombro, poesia é despertar, poesia é provocar. Então, ela vem com essa menina tão pequenina quer ser bailarina, não conhece o dó nem o ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece o mi nem o fá, mas inclina um pouco para cá e para lá. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não se cansa de tanto rodar. Põe na cabeça uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e vai dormir como as outras crianças. Cecília Meirelles, a bailarina. E tem, por exemplo, com seu colar de coral, Carolina corria por entre as colunas da colina. Colar de Carolina colore o colo de cal e torna corada a menina. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. Cecília Meirelles, o colar de Carolina. Menino luxento, você quer pudim? Não, mamãezinha, tá muito ruim. Menino luxento, você quer salada? Não, mamãezinha, tá muito aguada. Menino luxento, você não quer nada? Menino luxento, pois tome palmada. Menino luxento, Cecília Meirelles. Arabella abria a janela. Carolina era uma sábia menina. E Maria olhava e dizia: bom dia. Arabella foi sempre a mais bela. Carolina, uma sábia menina. E Maria sorria e dizia: bom dia. Pensaremos naquelas meninas que viviam naquela janela, uma que se chamava Arabella, outra que se chamava Carolina. Mas a nossa eterna saudade é Maria, 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 que olhava com voz de amizade e dizia: bom dia. Então, a Cecília, se a gente for ficar aqui falando poema infantil da Cecília Meirelles, a gente passa a manhã inteira apresentando coisas maravilhosas, porque ela tem, sim, muita coisa. O Último Andar, ou isso, ou aquilo, a Pombinha na Mata, a Chácara do Chico Bolacha, coisas belíssimas que o professor pode utilizar na sala de aula, encantar o aluno, atrair definitivamente para o mundo da poesia, para o mundo da linguagem poética. Porque é assim, é só com a prática, é só você consumindo poesia que você vai se tornar um leitor de poesia ou um poeta, um escritor de poesia. Né? Tem aqueles que já nasceram prontos, mas são exceções. A grande maioria precisa conviver com a poesia para adquirir o gosto, para adquirir o amor pela poesia. E a gente deve fazer isso desde muito cedo, desde sempre. Como a gente faz com o filho, com o bebê, quando ainda está na barriga, e a gente começa a falar. A gente fala com o bebê desde sempre, né? Assim que descobre que tem um bebê na barriga, a gente começa a falar. E o bebê nasce, a gente continua falando, e fala tão naturalmente, passa o dia, canta, conversa, conta história. O bebê não sabe falar ainda, não se apropriou da linguagem falada ainda, e a gente está lá contando tudo para ele. E um belo dia, ele vira e fala: mamãe. E aí começa. Por quê?
porque foi ouvindo, foi assimilando, foi aprendendo naturalmente. E então passa a falar naturalmente. Se você fizer isso com a poesia, com a leitura, com a literatura na vida de sua criança, os meus filhos leem muito, mas eu sempre li para eles, desde a barriga. Então, se você faz isso, é um processo natural. Você não vai ser aquela mãe que fala, ah, meu Deus, meu filho não lê. Ah, meu Deus, meu filho não tem sensibilidade poética. Começa agora. Começa, se ele for beber, começa de beber. Se ele estiver na sua barriga, começa na sua barriga. E aí você está possibilitando, você está preparando o terreno e ele vai chegar e vai transitar com naturalidade, porque vai ser o habitat natural dele. Se ele sempre ouviu poesia, é como comer arroz e feijão, né? É como eu falar o pirarucu encantado, que eu falei sem sentir aqui, vocês viram no início, é automático, né? Então, poesia. Vamos inundar o mundo com poesia, inude sua vida com poesia, sua casa, sua família. Gente, a poesia, ela tem o poder de humanizar a pessoa, tornar o ser humano alguém melhor, mais sensível, mais interessante para todos, para o meio ambiente, para o próximo, para a história. Então, vamos fazer isso, vamos contribuir, vamos inundar o mundo com poesia, semear a poesia à mão cheia, como disse nosso poeta maravilhoso Castro Alves. Então, continuando aqui com a nossa apresentação, introdução, não sei como é que eu vou nomear isso, mas uma exposição, né? Eu estou expondo poemas infantis principalmente da nossa língua brasileira, aqui do Brasil, que são os que estão aí nos livros didáticos, né? Os professores podem ter acesso facilmente. Então, nós temos, além da Cecília, que já falei bastante, sugeri outros para vocês pesquisarem, pesquisem, ela é maravilhosa. Gente, ela foi a primeira pessoa a se preocupar em criar uma biblioteca infantil no Brasil. Ela teve toda essa preocupação com a cultura da infância. Então, pesquisem a Cecília, apresentem a Cecília para o seu aluno. Se ele não conhece ainda, ele precisa conhecer. Né? E intensifique a Cecília Meirelles em sua sala de aula. Utilize mais poemas dela no seu planejamento. Você que é professor, falando especificamente para professor, utilize mais poemas da Cecília Meirelles. Você vai achar um para cada coisa. Tem coisas maravilhosas. Vai lá. Um outro poeta que escreveu bastante poema que hoje é utilizado na sala de aula, que é utilizado nos livros didáticos, é o nosso poetinha, o maravilhoso Vinícius de Moraes, que, contraditoriamente, era um boêmio, era um músico, um diplomata. Eu digo contraditoriamente porque não tinha aquela dedicação de pesquisar a infância. Ele não fez essa pesquisa, né? Como no meu caso, eu sou pesquisadora da cultura da infância, eu sou pesquisadora da literatura infantil, tudo que diz respeito à infância, né? A cultura da infância mesmo, né? Já o Vinícius de Moraes, não. O Vinícius de Moraes era um boêmio, um bom vivan, né? Vivia pelo mundo, iates, cruzeiros, tomava gin o dia inteiro, né? Tinha uma banheira onde recebia os convidados, e tomando gin, produzindo poesia e músicas. Ele era muito mais músico do que poeta, né? Assim, profissionalmente, ele se dedicava mais à música. Tanto é que ele musicou esses poemas infantis que ele fez e que foi um grande sucesso. Então, mesmo Vinícius, não tendo parado para pesquisar
os elementos essenciais para um poema atrair a atenção de uma criança, ainda assim ele produziu poemas maravilhosos para se utilizar nessa faixa etária. Exemplo, quer ver a foca ficar feliz? É com uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminha? É dar ela uma sardinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. Outro poema do Vinícius de Moraes que todo mundo conhece, que virou música e por isso mesmo ficou tão conhecido, é o da casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha livro. Ninguém podia, mas era feita com muito esmero na Rua dos Lobos, número 0. Acabei me perdendo aí nos versos, mas falei um fragmento. Então, vocês viram aí, é a música, né? Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Um poema que o Vinícius musicou. E tantos outros, tic-tac, tic-tac, tem aquele relógio, né? Não, uma infinidade, se você for procurar. A porta! Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que a porta. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro de supetão para passar o capitão e abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu só não abro para aquele que diz, e a mim bem pouco importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. É um fragmento também. Então, o Vinícius de Moraes tem muitos poemas do livro Arca de Noé, depois foi musicado com o mesmo nome, parceria com o Toquinho, e pesquisem, repassem os poemas do Vinícius de Moraes para suas crianças. Eles vão amar. Eu falei a porta e me lembrei que nas oficinas anteriores deste projeto, eu comecei falando sobre o fato de a poesia estar em tudo, e eu exemplifiquei com o Vinícius de Moraes, que extraiu poesia da porta. E exemplifiquei também com Carlos Drummond de Andrade, que extraiu poesia até da pedra. Né? Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais me esquecerei daqueles dias, da vida das minhas retinas tão fatigadas. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então, o Carlos Drummond de Andrade, no momento de muita angústia, de muita dor, foi quando o filho recém-nascido morreu, filho nascituro, né? Nasceu morto, na verdade. Então, nesse momento de grande dor, ele utilizou a metáfora da pedra para falar dessa dor. Ele comparou aquela dor sobre-humana com uma pedra que o atrapalhava, que o impedia de fazer qualquer coisa. Aquela pedra que estava no meio do caminho, não deixava ele seguir, né? A pedra ia atrapalhando, que era exatamente a dor que ele estava sentindo. Então, esse poema da pedra, no caso do Drummond de Andrade, não foi escrito para criança, é um poema muito polêmico, suscitou, assim, críticas variadas na época, mas é um poema antigo que está aí até hoje, provocando reflexões, e é utilizado, sim, com crianças em sala de aula. Principalmente para apresentar o nosso poeta maravilhoso, que é o Carlos Drummond de Andrade, que não parou para escrever especificamente para criança, mas tem uma série de poemas que o professor pode utilizar para apresentar para a criança, como é o caso desse aí, que eu disse agora, da pedra, como é o caso de quadrilha,
Vocês conhecem quadrilha? João amava Teresa, que amava Joaquim, que amava Maria. É muito legal esse poema, quadrilha, pesquisem. Cidadezinha Qualquer, que é um clássico dele, eu tenho até escrito aqui, para não ficar só citando, vou ler Cidadezinha Qualquer, gosto de ler, porque, como eu já disse em oficinas anteriores, se você for numa grande exposição em São Paulo, uma exposição de artes, você vai encontrar o poema Cidadezinha Qualquer pintado, ou bordado, ou encenado, é um poema que as pessoas gostam de representar, de fazer releituras nas mais diversas linguagens. Então, está aqui. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar. Um cachorro vai devagar. Um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Esse poema foi escrito em 1930. Ele é do livro Alguma Poesia. Um poema simples, extraído do cotidiano, né? Extraído do mais banal ali, ó. Mulher entre laranjeiras, uma casa, né? Um burro que vai devagar, um homem que vai devagar. Uma coisa tão banal, tão corriqueira, que o último verso ele fala: eita vida besta, meu Deus, né? Diante do que ele escreveu, diante do que ele estava vendo, do que ele estava refletindo, a conclusão dele é que a vida era muito besta. Ainda assim, ele conseguiu fazer desse poema, ele conseguiu colocar tanto lirismo nos versos e encantar gerações e gerações. Já são 90 anos, mais de 90 anos, que esse poema existe, está aí encantando. Né? E o Carlos Drummond de Andrade, ele se destacou exatamente por sua maestria em extrair poesia do cotidiano. Ele pegava coisas que as pessoas não tinham costume de ver poesia e fazia versos daquilo. A chuva me irritava, até que um dia descobri que era Maria que chovia. E choveu tanto, Maria, em minha casa, que a cunheira se encheu de água. E o rio se formou, ou mar, não sei. Sei apenas que nele me afundei. É o caso pluvioso, né? Que é lindo, se você não conhece, pesquise. É um poema maravilhoso, Carlos Drummond de Andrade, Caso Pluvioso, que ele fala da chuva, de como a chuva irritava, né? Até que um dia ele descobriu que era Maria que chovia. E olha como ele termina o poema. Ele fala assim que foi tanta água, né? Aquela água, aí que a água não parava, até que Deus é piedoso e enérgico para a dor. Para Maria! E ela parou. Gente, olha que coisa mais linda. Não é? Carlos Drummond de Andrade. Escreverei sonetos de madureza, darei aos outros a impressão de calma, serei sempre louco, sempre generoso, acreditarei em mitos, zombarei do mundo. Versos à boca da noite. Drummond. Ah, ele tem um outro, bem assim, bem enigmático, que é o do Kizá. Era uma vez um Kizá que adorava caçar humanos. Quando lhe disseram que se caçava borboletas, ele achou aquilo muito estranho. Mais ou menos assim, não estou me lembrando exatamente os versos. Mas o recado é esse, né? De como as coisas estão invertidas, como muita gente inverte os valores. Né? Era uma vez um Kizá que adorava caçar humanos. Inverti também. Era uma vez um Kizá que adorava caçar humanos. Quando lhe disseram que caçava borboletas, ele achava aquilo muito estranho. Né? Então, ele achava que caçar humanos era uma coisa normal e borboletas não. Tá aí um poema para se refletir.
E tantos poemas maravilhosos que o Carlos Drummond tem, tanta história maravilhosa que ele contou em versos, coisas do dia a dia, coisas apaixonantes, como, por exemplo, o caso do vestido. Um beijo, Amanda, querida. O caso do vestido. Eu me lembro da minha amiga Amanda, que fala isso lindamente. Esse poema, O Caso do Vestido. Que não é especificamente para criança, mas estou aqui falando do Drummond, fazendo um passeio sobre a poesia drummondiana, então me lembrei desse poema que é maravilhoso. E tantos outros. Gente, pesquisem o Carlos Drummond de Andrade, que não é à toa, não foi à toa que ele recebeu a alcunha, o título de nosso poeta maior. Sempre que você ouvir alguém falando poeta maior, se for no Brasil, nosso poeta maior é o Carlos Drummond de Andrade. O mundo da literatura o aclamou como poeta maior pela sua proficiência, pela sua proficiência, não, por ser tão prolixo, por escrever tanto e por ser tão maravilhoso, e por extrair poesias do dia a dia, por sua obra ser tão completa. Carlos Drummond escrevia todos os dias, ele era cronista de jornal, e em suas crônicas tinha muito de poesia, porque ele era um poeta nato, né? Se a gente for parar para pensar, ele não estudou especificamente para praticar a literatura, para viver da literatura. A faculdade dele foi na área de saúde, né, na área biológica, não tinha nada a ver com literatura, com das humanas, de letras, e ainda assim, mesmo funcionário público, que ele foi funcionário público quase que a vida inteira, mesmo que funcionário público, mesmo que tendo que bater o ponto todos os dias, ainda assim ele conseguiu produzir tanto e coisas tão maravilhosas. Então, viva a memória de Carlos Drummond de Andrade, que é imortal, certamente, e nada vai apagar o brilho do nosso Carlos Drummond de Andrade. Ainda nesse passeio aqui de poetas brasileiros, eu não poderia deixar de falar do meu querido Manuel Bandeira. Manuel Bandeira. Gente, Manuel Bandeira é um querido de sempre. Leiam Bandeira. Bandeira também tem uma obra maravilhosa. Ele teve uma vida assim, meio triste, porque a família toda morreu de tuberculose, o pai, a mãe, a irmã. E ele pensava que fosse morrer também. Ele tuberculoso desde muito jovem, e com a vida ali limitada pela doença, né? Então, ele tem, inclusive, um poema que ele diz assim: a vida inteira que poderia ter sido e que não foi, porque ele passou a vida inteira se cuidando para não morrer de tuberculose, como acontecia na época dele, né? Porque não existia penicilina ainda, então as pessoas morriam mesmo de tuberculose. E o Bandeira conseguiu fazer o tratamento nos Alpes suíços e conseguiu se recuperar. Mas durante suas crises, ele escreveu coisas belíssimas, por exemplo, a hemoptise. Né? Hemoptise, ele fala de uma crise da tuberculose, febre, hemoptise, suores noturnos, a vida inteira que poderia ter sido que não foi, mandou chamar o médico, vida 33, 33, 33, 33. E agora, doutor? Só te resta tocar um tango argentino. Ele falando da situação dele. E tem um outro poema que é bem maravilhoso, do Manuel Bandeira, e que é muito utilizado em provas de vestibular, que é Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. Manuel Bandeira conta que em um momento de muito ataque da tuberculose, ele não podia sair, ele limitado, ele sem poder andar de bicicleta, e nem poder montar em burro bravo.
nem poder tomar banho de mar. Só restava a ele pesquisas. Então, ele começou a pesquisar sobre, sobre... Ele começou a pesquisar a Ciropedia, que é a enciclopédia de Ciro, sobre a antiga Pérsia. Ciro foi um rei da antiga Pérsia. E aí lá ele descobriu a cidadezinha de Veraneio, que o Ciro, o rei Ciro, mandou construir. E o nome dessa cidade era Pazárgada. Então, Manuel Bandeira um dia sentou e escreveu: vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei. Tá? Tem uma mulher que quero na cama, escolherei. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro bravo, subirei em pau de sebo e tomarei banhos de mar. E quando eu estiver cansado, cansado de não ter jeito, e quando de noite me der vontade de me matar, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo deu menino Rosa vinha me contar. Vamos embora. Então, nesse poema, ele colocou todas aquelas coisas que ele achava que eram muito maravilhosas e que deveria existir nessa cidadezinha de Veraneio, lá na antiga Pérsia, que o Ciro construiu. Então, ele coloca no poema elementos que ele gostaria muito, que ele achava que seria muito bom viver, vivenciar, experienciar, mas que ele não podia limitado pela própria doença. E tem um trecho também que eu me esqueci de colocar aqui no poema, porque eu falei trecho, fragmento. Tem um trecho que ele fala assim: lá tem prostitutas bonitas para a gente namorar. Porque na época, como eu disse, não existia penicilina, a sífilis era uma coisa que matava muito. Então ele coloca nesse poema todas as preocupações dele no momento, inclusive questão social. Porque a questão aí da prostituta não tinha sífilis, e se o jovem se relacionasse com ela, certamente morreria, ou ficaria infectado e, né, acabaria indo para a morte. Então, a tuberculose o impedia de andar de bicicleta, o impedia de tomar banho de mar, o impedia de montar em burro bravo, de subir em pau de sebo, e ele via todas aquelas angústias que ele conseguiu passar para esse poema maravilhoso. Pesquisem se você não conhece. É muito lindo. Tá? Manuel Bandeira tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. Ele morreu aos 86 anos, achando que ia morrer cedo. Passou a vida inteira achando que fosse morrer. E aí ele tem um poema que ele fala: criou-me para engenheiro meu pai, mas aí por causa das limitações, para ele não pôde ser, então ele termina assim: sou poeta menor, perdoai. Inclusive, quando ele fala poeta menor, ele faz uma referência ao poeta maior, que é o Carlos Drummond. Ele saúda o poeta maior. E ainda nessa brincadeira de versos de poeta, que falam entre versos, o Manuel Bandeira, então, aliás, o Carlos Drummond de Andrade escreveu assim: Bandeira, o seu nome para nós, não, Manuel, o seu nome para nós é Bandeira. O Carlos Drummond de Andrade fazendo uma brincadeira com o nome de Manuel Bandeira, certo? Manuel Bandeira. E fazendo uma referência ao fato de um poema do Manuel Bandeira, Os Sapos, ter sido bandeira mesmo na época do modernismo. O poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, ele foi declamado na Semana de Arte Moderna e foi largamente criticado, porque é uma crítica à sociedade da época, que só repetia. Leia o poema Os Sapos, né? Ele fala dos sapos que fica coachando. Ele usa da metáfora, mas é perfeito. Na época, a Semana de Arte Moderna não foi bem aceita. Os modernistas sofreram represálias, o público atirou tomates.
fora, muito grito de fora. O Rui Barbosa foi no jornal na época e fez um artigo depreciando a Semana de Arte Moderna, porque eles não estavam acostumados com a forma do verso livre, com a arte sem amarras, com a arte fora da caixinha que o modernismo apresentou. E o Manuel Bandeira, com esse poema, Os Sapos, ele foi bandeira, certo? O nome dele já era Bandeira, e ele foi também uma espécie de bandeira. Ele simbolizou, representou muito o movimento modernista. Então, Carlos Drummond de Andrade, muito inteligentemente, utilizou a bandeira nos dois sentidos no verso. Manuel, seu nome para nós é Bandeira. E aí o Manuel Bandeira respondeu: para te dizer a verdade, o nome que eu mais admiro é Carlos Drummond de Andrade. Né? Então, o Manuel Bandeira, maravilhoso, apesar dele se intitular poeta menor e pedir até perdão, sou poeta menor, perdoai, ele não era nada de poeta menor, ele era um poeta grandioso, gigante, maravilhoso. Leiam o Bandeira, apresentem o Manuel Bandeira para o seu filho, para o seu neto, para o seu aluno, para o seu sobrinho, para a criança que está ao seu redor. Utilize o Bandeira para atraí-lo para o mundo da poesia, porque ele é muito lírico, ele é muito maravilhoso. Quer um poema do Bandeira? Então vai lá. Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava. Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais limpinhos, mas ele não gostava. Só queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum da minha ternurinha. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Que é outro poema do Bandeira? Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagine Irene entrando no céu. Com licença, meu branco. E São Pedro bonachão. Pode entrar, Irene. Você não precisa pedir licença. E uma série de outros poemas que o Manuel Bandeira tem. Gente, tem um lá do meu livro da 3ª série, que volta e meia o verso vem na minha memória, um verso que eu gosto muito. Quando ontem eu adormeci na noite de São João, estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Conhecem esse poema? Lá do meu livro didático, Débora Pádua Melo Neves, da Centro Educacional Santa Mariense, lá em Santa Maria da Vitória, na Bahia. E lá nesse livro da 2ª série, eu tive contato com muita poesia maravilhosa. A Chácara do Chico Bolacha foi lá no livro da 2ª série. Na Chácara do Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Quando chove muito, o Chico brinca de barco, porque a chácara vira charco. Quando não chove nada, Chico trabalha com enxada e logo se machuca e fica com a mão inchada. Por isso, com o Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Dizem que a chácara do Chico só tem mesmo chuchu e um cachorrinho coxo que se chama Caxambu. Outra coisa, ninguém procura porque não acha. Coitado do Chico Bolacha. Esse aqui não é Bandeira, tá, gente? Esse aqui é Cecília Meirelles. Só lembrando do meu livro da 2ª série, dos poeminhas que tinham lá nesse livro. Maravilhoso. E é claro que eu decorei todos desde essa época. Né? Esse aqui acabou caindo no esquecimento, mas pouquinho da Índia que eu acabei de falar, foi no meu livro da 2ª série.
A Foca, que eu já falei, meu livro da segunda série. E vários outros. No meu livro de português, Débora Padomelo Neves, que ela pegou todos esses escritores brasileiros que se debruçaram, se debruçaram para pesquisar a cultura da infância, para se dedicar com o universo da literatura infantil. Então, estavam lá reunidos nesses livros. Hoje eu não acompanho muitos livros didáticos, mas eu sei que tem muita coisa linda aí também. Muito poema bonito. Então, vamos falar poesia com nossas crianças. Vamos colocar essas crianças para pesquisar mais poesia. Sugira o Manuel Bandeira. E sugira também, sabe quem? Mário Quintana. Cadê o Pirulim, Pirulim, Pirulim? Pirulim! Em cima do meu telhado, pirulim, lulim, lulim, um anjo todo molhado soluça no seu flautim. O relógio vai bater, as molas rangem sem fim. O retrato na parede fica olhando para mim. E chove sem saber por quê. E tudo foi sempre assim. Parece que vou sofrer. Pirulim, lulim, lulim. É o Mário Quintana. Mário Quintana, um poeta gaúcho, que morou a vida inteira em um hotel. Isso me dá uma dó, me dá uma dor, porque o Mário Quintana, poetinha da ternura, ele era tão terno e ele passou a vida morando sozinho num hotel em Porto Alegre. E uma outra coisa que eu sinto muito também é que ele se candidatou muitas vezes a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e não foi. E não conseguiu nenhuma das vezes. E eu fico pensando, meu Deus, como é que alguém recusa Mário Quintana? Mário Quintana. Mário Quintana é o autor de um dos versos que eu acho mais lindos, que eu sempre uso quando eu vou falar da capacidade que o poeta tem de sintetizar muita coisa em um único verso. E o Quintana tem um verso que ele fala da solidão das noites sem lua. Esse verso, para mim, contém muita coisa. É um verso comprido, 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 que ele pode passar até uma noite, ele pode me render até uma noite de reflexão. É do Mário Quintana. E tantas outras coisas lindas que o Mário Quintana escreveu. Nunca ninguém sabe se estou louco para rir ou para chorar. Por isso meu verso tem esse quase imperceptível tremor. A vida é louca, o mundo é triste. Vale a pena matar-se por isso? Nem por ninguém. Só se deve morrer de puro amor. É o Mário Quintana, gente. Outro que ele tem, que eu acho perfeito, mas eu vou falar só um fragmento, que eu não me lembro ele completo, que é o 666. A vida é um dever que trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já é sexta. Não, quando se vê, já são 6 da tarde. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram-se 60 anos. Pensa que poema maravilhoso. Pensa que poema maravilhoso. A vida é um dever que tu sempre vai fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram-se 60 anos. Gente, Quintana, ele tinha o poder de sintetizar, de falar, de colocar muito sentimento em poucas palavras e nos encantar e nos. Às vezes ele deixa a gente assim. Leia o Mário Quintana. Homenageie esse poeta maravilhoso, tão injustiçado. Porque se ele não entrou para a Academia Brasileira de Letras em vida, ele foi injustiçado. E, na verdade, ele é um dos grandes imortais da literatura brasileira. Mário Quintana
é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes imortais da literatura brasileira, mesmo não fazendo parte da Academia Brasileira de Letras. Ao contrário de muita gente que está lá, que nós nem conhecemos, nem vamos conhecer a obra, e que, na verdade, na prática, não se imortalizou. Ele só pagou um bom preço e conseguiu uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, mas não se imortalizou. Imortal é o nosso grande Mário Quintana, que a gente vai continuar apresentando para os alunos, para as nossas crianças, para as pessoas. Mário Quintana merece essa referência, ele merece ser homenageado, ele merece ser lembrado, ser declamado, ser ovacionado. Viva a memória do Mário Quintana. E aí a gente passa, então, para um outro poeta que falou também sobre... que fez muita poesia que você pode utilizar com as suas crianças, é o Elias José. Elias José Mineiro, morreu em 2002, relativamente pouco tempo. Escreveu muita coisa para criança. Tá? Pesquisem. Ele deixou uma obra muito vasta. Henriqueta Lisboa tem coisas lindas também. Menino Poeta, um poema dela grande, maravilhoso. Apresente para o seu menino poeta. Apresente o menino poeta para o seu menino poeta. Extraia, faça ele vir à tona. Quem sabe se não vai ser esse poema da Henriqueta Lisboa que vai provocar essa. Então, a gente tem também o Bartolomeu Bueno de Queiroz, que escreveu poema, que é muito utilizado na sala de aula. Nós temos Ruth Rocha, poemas belíssimos. E, contemporâneo, nós temos aqui a Sônia Junqueira. A Sônia Junqueira é maravilhosa. Ela tem vários livros que é para criança. Deixa eu ver se eu tenho mais dela. Não. Mas olha, esse aqui, eu costumo dizer que é um dos livros que eu mais gosto assim, de poesia infantil. Poesia na Varanda. Vou ler para vocês que é um presente matinal que eu vou dar para vocês esse domingo tão lindo. A epígrafe do livro dela, ela utiliza Guimarães Rosa. Ela falou: felicidade se acha em horinhas de descuido. Conhece Guimarães Rosa? João Guimarães Rosa? Pesquise João Guimarães Rosa, leia. Na verdade, ele era o romancista com linguagem poética. O Guimarães Rosa ele escrevia prosa, só que a prosa do Guimarães Rosa é uma prosa poética. É poesia do início ao fim. E ele tem um linguajar bem próprio, bem cheio de invencionice, como o nosso querido Manuel de Barros. Manuel de Barros está sempre trazendo para as oficinas de poesia infantil, porque, apesar de não ter escrito especificamente para a infância, a poesia dele é extraída do fundo do quintal, é extraída das memórias da infância, é extraída de singelezas. Então, o Manuel de Barros é maravilhoso para você apresentar para a sua criança, para fazer dela um leitor de poesia. Tá? Voltando à Sônia Junqueira, porque eu sou viajante, vocês já perceberam. Eu vou lá e depois eu volto, seguro o fio da narrativa e vou lá e pego a ponta para a gente alinhavar direitinho. Eu vou ler, então, o poema, o livro Poesia na Janela, da Sônia Junqueira, com ilustrações do Flávio Fargas, editora Autêntica, tá? Então, olha só. Brotou do chão a poesia em forma de uma plantinha espigada, perfumosa, se abrindo toda para mim. Mensageira da alegria. Era um pé de alecrim que dourou a minha vida. Alecrim, alecrim dourado.
passou por minha poesia em forma de uma gatinha amarela, tão macia, uma bola peludinha, que chegou bem de mansinho. Batizei-a de Chiquinha, fiquei com ela para mim. Entrou em minha poesia em forma de uma canção, que falava de uma rua com pedrinhas de brilhantes e de um anjo solitário que vivia por ali e roubou meu coração. Nessa rua tem um bosque. Gritou em minha poesia quando caiu a noitinha. Era um concerto de grilos, tantos astros em seresta, pois era dia de festa. E dentro da boca da noite cantaram um coro sem fim. Brilhou em minha poesia em forma de lua cheia e de um céu estrelado despencando no telhado de zinco do avarandado, pronto para ser pisado por alguém bem distraído. Cresceu em minha poesia em forma de uma tristeza, um chorinho derramado no silêncio da varanda. Veio vindo e foi chegando, carregado pelo vento, e tomou conta de mim. Caiu do céu a poesia em forma de uma chuvinha, pingos grossos, cheiro doce, que molhou a redondeza, encharcou os meus cabelos, inundou a minha vida e lavou minha tristeza. Sorriu para minha poesia em forma de um amigo, mão estendida, carinho, e estar junto, quietinhos, ouvindo ou contando, ou rindo e barulhando, e abraçou a minha vida. Me arrebatou a poesia trazida pelas palavras, abrigadas entre as páginas do livro que alguém lia, e deixou por ali. Mundo entrando pelos olhos, enriqueceu minha vida. E agora, sempre que quero saber cadê a poesia, dou um pulinho na varanda, me debruço e espero. Quem sabe se de repente ela volta e simplesmente vem contar por onde anda. Então tá aí um livro lindo da Sônia Junqueira. A Sônia Junqueira é viva, é nossa contemporânea, escreve. Então, leiam a Sônia Junqueira e leiam também a Rosiana Murray. A Rosiana Murray também é viva e escreve todos os dias. Escreve, inclusive, em suas redes sociais. Acompanhe a Rosiana Murray. Ela é a poeta brasileira viva com maior produção. Tá? A Sônia Junqueira é viva, escreve muito, mas não escreve tanto quanto a Rosiana Murray. Rosiana Murray, todo dia coloca um poema no site dela. Pesquise a Rosiana, siga a Rosiana. Vale a pena demais. Poemas lindos. E tantos outros poetas que a gente tem. Leiam esses poetas. Estimule seu aluno a fazer poesia. Tem umas técnicas de estímulo, de facilitar esse trânsito, facilitar esse mergulho da criança na poesia. Uma das técnicas que é uma técnica que foi repassada para minha amiga pelo Juscelino, uma pessoa que hoje já se foi, não está mais entre a gente, mas está aqui nas suas técnicas, né? É a do leque, poesia no leque. Você pega uma folha branca e vai dobrando, assim, dobra. Se você pode enumerar para o seu aluno ter mais compreensão na hora de escrever o verso, para ele saber exatamente onde ele vai escrever o verso. Depois,
você repassa e vai... Cada um, no caso de uma poesia coletiva, cada aluno escreve um verso em uma dessas linhas, você dobra, faz o leque, e depois vai lendo a poesia. Você pode presentear alguém com um leque poético, né? Poema que vocês construíram ali, coletivamente, ou você sozinho, com suas ideias, ou no sorteio, é você fazer vários versos soltos, em pedacinhos soltos, embaralhar e ir tirando para ver o que forma. Fica interessante se for feito coletivamente, a partir de uma inserção de um tema. O professor está na sala de aula, quer inserir um determinado tema, então, primeiro ele vai falar, ele vai refletir com a turma a respeito do tema, e no momento da produção, é claro que a turma vai produzir versos que dialogam com o tema. Então, esses versos dialogarão entre si, terão uma harmonia. Você pode pegar aleatoriamente e vai surgir um poema harmônico, um poema que faz sentido. Esse aqui eu estou repetindo já tem um tempo, estou sempre aproveitando, eu estou numa maratona de oficinas e estamos usando o mesmo material para todas elas. Então, esses versos foram escritos em outra situação e sempre eu dou uma baralhada e vou pegando e vou para mostrar como você pode utilizar essa técnica com seu aluno e formar poesia. Então, olha, as flores parecem sorrir, as borboletas pairam no ar, até o mar se acalmou, a Covid acabar, hoje o sol brilhou mais forte, os pássaros cantam e dançam, tudo está em harmonia. Às vezes você pega e o último verso só falta a Covid acabar, rima com as flores, bailam no ar, e fica bonito, né? Depende também ali da energia do momento, para o poema ficar mais harmônico. O certo é que você pode utilizar essa técnica para estimular seu aluno a produzir um poema coletivo com a família. Você pode fazer disso uma tarefa. Olha, uma tarefa para casa. Hoje vocês vão contar uma determinada história para sua família e vai pedir para cada um falar uma frase. Você vai anotar essa frase, depois você vai organizar e vai perceber que vai surgir um poema coletivo, um poema da sua família, um poema familiar. Você vai poder publicar depois, vai poder guardar, ou vai poder fazer o que quiser, porque é um poema afetivo também, e é uma forma de mostrar que a poesia é para todos, ela está em tudo. Qualquer um de nós podemos extrair poesia, qualquer um de nós podemos fazer versos, qualquer um de nós podemos escrever poemas, porque poesia, existem várias manifestações da poesia. Ela pode ser uma boneca contadora que está do meu lado, ela pode ser um pássaro que passa voando. Você olha e fala, nossa, que momento poético, estou vendo poesia nisso. Agora, poema é a forma escrita da poesia, certo? Então, um poema é quando você pega um sentimento e passa para o papel. Então, aquela poesia do momento ali foi transformada em poema a partir do momento que você escreveu, você sentiu diante de determinada situação. Porque poesia é sentimento, certo? E se você conseguiu colocar esse sentimento de forma escrita, conseguiu passar isso para o papel, você produziu poema, né? Então, geralmente, a gente fala que o poeta é quem produz poema, é quem consegue transformar a poesia do ambiente, a poesia das coisas, a poesia de tudo, em poema. Consegue passar isso para a forma escrita. E aí eu falei, inicialmente, um determinado momento em que eu falei do Carlos Drummond de Andrade, que extraiu Poesia da Pedra, e falei do Vinícius de Moraes, que extraiu Poesia da Porta, porque poesia se extrai de tudo. E não é só o poeta que faz isso. Todos nós temos essa capacidade de fazer, de extrair poesia de tudo e escrever poemas. Então, vamos escrever poemas, vamos utilizar essas técnicas que eu sugeri aqui. Passe para os seus amigos, os seus alunos, sua família,
Bota todo mundo para fazer poesia, vamos contribuir para uma manhã melhor, gente. A poesia tem essa capacidade. Ela transforma, ela transforma a sensibilidade da pessoa, ela vai moldando, ela vai transformando o olhar. Então, vamos inserir poesia na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Vamos colocar poesia, vamos semear poesia, poesia em tudo, poesia em tudo. E aí eu escrevi uma outra oficina, já tem um tempo, um poema que se chama Poesia e Tudo, que é quando eu falo dessa capacidade humana de extrair poesia de tudo, que é o ser humano que consegue extrair poesia de tudo e transformar em poema. Como Vinícius de Moraes extraiu poesia da porta e transformou naquele poema que eu falei aqui, como o Carlos Drummond de Andrade extraiu poesia da pedra e transformou no poema Pedra, como eu extraí poesia de ideias de poetas que fizeram poesias e transformei nesses versos que eu vou ler aqui para vocês. Ó. A poesia está em todo lugar, só não vê quem não sabe olhar. A criança não tem pressa e o poeta também não. Para eles, a poesia brota como brotam as flores do chão. Drummond viu poesia até na pedra que havia no meio do caminho. Vinícius viu poesia até na porta que é feita de madeira morta. E na casa engraçada, sem teto nem nada. Ou na foca feliz, com bola no nariz. Eu vejo poesia no porquinho do Bandeira, que com sua andorinha passou à toa uma vida inteira. Cecília, a Meirelles, viu poesia na janela e no colar de Carolina, que erguia a cortina, e ela sabe a menina. Ou na pequena bailarina, que se inclina com os bracinhos no ar. O poema está incompleto, é só um fragmento, mas aí eu vou fazer uma brincadeira com todos esses poetas que conseguiram extrair poesias do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Para mostrar para você que está aí do outro lado, me acompanhando nessa oficina, que a poesia é possível, é acessível para todos. Todos nós podemos saborear a poesia que existe em todos os lugares e podemos extraí-la e transformar em poema, que é a forma escrita da poesia. Então, vamos fazer poesia, vamos falar poesia, vamos semear poesia, vamos ser poesia. Fiquem bem, nos acompanhem, nós teremos uma oficina de literatura de cordel, agora às 11 horas. Às 14, nós teremos um sabão de óleo reciclado. Às 16, nós teremos uma de boneca de pano. Então, continue conosco, continue acompanhando o projeto Circuito Popular de Oficinas, que acontece no próximo final de semana também. No próximo final de semana vai ser no Ponto de Cultura Ecoterra. Então, participe. Se você não conseguiu acompanhar todas as oficinas dessa vez, vai lá no próximo final de semana. Fiquem bem, tenham um lindo dia e até a próxima.